E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês da minha primeira e única entrevista de emprego nesses meus 26 anos de vida. Eu só fiz uma entrevista de emprego, até agora. Só que eu fui tão sem noção nessa minha entrevista de emprego, que eu tô precisando compartilhar pra vocês o que foi que eu fiz. Eu tava muito empolgado, tava muito ansioso, porque, primeira entrevista de emprego, a única empresa que lhe convocou, porque você tinha mandado muitos currículos e ninguém me chamava pra entrevista, e essa empresa foi lá e convocou, ligou pra você, marcou o horário e tal. Óbvio que eu me empolguei, fiquei ansioso, fiquei nervoso, natural, como qualquer uma outra pessoa que tivesse a primeira entrevista de emprego. Daí eu cheguei lá, todo feliz da vida, na expectativa de fazer entrevista, o que eles vão perguntar pra mim e tudo mais. Daí eu fui, pra sala lá do RH, e conversei lá com a psicóloga. Chegando lá, a gente começou aquela conversa inicial, da idade, nome, informação, blá 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 blá. Essas coisas, natural de uma primeira entrevista, de uma entrevista de emprego. Daí veio o primeiro na minha cara da psicóloga que ela deu em mim, que foi super gente boa, super educada e só jogou realidade na minha cara. No meio da entrevista lá, falando e tal, eu comecei a mencionar sobre trainee. Porque durante as minhas buscas de emprego, enviar currículo, eu também estava me inscrevendo em programas de trainee e eu não estava conseguindo. Daí eu comecei a falar sobre trainee, do nada, e a mulher chega, mas não trabalhamos com trainee, não fazemos programas de trainee. Aí eu, pois é, eu tô, Comecei a falar coisa assim já desnecessária. Foi aí que tudo começou. Daí, a gente indo, blá blá blá, conversando e tal, eu comecei a mencionar que eu queria aprimorar meu inglês, porque eu parei meu inglês, eu concluí meu inglês e no ano seguinte estava no meu último ano de faculdade, não tive a oportunidade de fazer curso avançado, blá 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 blá. Comecei a falar do inglês do nada. Aí ela chega, mas aqui não vai ser necessário inglês. Aí eu, pois é. Aí veio a realidade mais pesada pra mim, que é que eu sofro até hoje. Ela tava com meu currículo na mão e ela começou a falar, nossa, tava aqui avaliando seu currículo e tal, não sei o que, mas eu percebi que você não tem experiência nisso, eu vejo que você não colocou, que não trabalhou nessas atividades, lá. Aí foi quando eu comecei a ver que a falta de experiência é o meu maior empecilho, meu maior bloqueio de arrumar emprego até hoje. Quando ela começou a falar isso, aquela empolgação, aquela animação, aquela ansiedade toda desapareceu. Eu já tava tipo, nossa, tem como acabar logo essa entrevista? Porque eu quero ir embora. Lógico que eu não falei isso, tava isso na minha cabeça. Eu só tava tipo, pois é, não tem. Pois é verdade. Daí ela encerrou, dizendo que entraria em contato e tal, não sei o que. E no dia seguinte, de manhã cedo, eu recebi o e-mail da empresa dizendo que eu não estava qualificado para exercer o cargo ofertado, no e-mail que eles tinham mandado para enviar o currículo. Agora vem os questionamentos. Amor, por que você não colocou no currículo, inventou no currículo que você tem experiência nisso, tal? Gente, eu não consigo, na verdade. Não tenho coragem, não consigo mentir em coisas relacionadas a currículo e emprego. Muita gente fala que é pra fazer isso porque a competitividade hoje em dia é muito alta. Mas eu não consigo inventar uma coisa dessas pra na hora, se eles exigirem ou pedirem pra eu fazer alguma coisa, eu não souber fazer. E aí quem vai passar vergonha sou eu. Mas amor, você não tem informática avançada? Sim, eu tenho informática avançada e é um dos requisitos principais, no currículo que eles pedem. Só que eu nunca trabalhei com Excel. No meu estágio, eu não trabalhei com Excel, não trabalhei com Word. Eu trabalhei somente atendendo pessoas e fazendo trabalhos no sistema da empresa. Então, não pude fazer nada. Então, eu não trabalhei
com Excel diretamente, nunca tive contato com tabelas, nem orçamento, nem nada. Então, se eles me mandassem fazer alguma coisa, eu iria me ferrar, porque eu sei o básico do Excel. Tipo, eu sei fazer a soma, a multiplicação, a divisão, né, a subtração e a média, mas assim, aquela coisa bem básica, bem simples assim do Excel, né? Por mais que eu tenha feito informática avançada. Mas um detalhe, a minha informática, tanto a básica quanto a avançada, elas foram de intensivão. Foi um mês fazendo, então eu não fiz aulas de 6 meses. Foi um mês pra aprender tudo na tora, tudo no... Tipo, o resumo do resumo do resumo. Agora o terceiro e último questionamento. Ramon, por que você não trabalhou desde o início da sua faculdade? Porque eu sou leso, porque eu sou abestado e porque eu sou sem noção. Poderia ter feito tudo isso? Eu poderia, mas eu não fiz. Por quê? Porque eu estava bloqueando situação, colocando empecilho pra tudo, sabe? Tipo, eu estudava de manhã, mas eu não queria estudar à noite e eu não queria que meu pai pagasse a mensalidade mais cara, porque a noite era mais cara que amanhã. Mas hoje eu penso, se eu estivesse trabalhando, se eu tivesse começado a trabalhar o estagiário desde o primeiro de faculdade, o meu pai não estaria nem pagando a faculdade, eu que estaria pagando. Mas cadê que eu pensei nisso? Não pensei. Então, minha gente, a lição desse vídeo, porque esse vídeo acabou tendo uma lição no fim de tudo, todas as coisas assim, é que não bloqueie nada na sua vida, não coloque empecilhos, não coloque pedras na sua vida por motivos pequenos. Você pode passar por cima disso tudo, você consegue. No meu caso, eu poderia ter feito tudo isso, mas eu não fiz. Por quê? Porque eu transformava uma coisa pequena em coisa grande, sendo que foi totalmente desnecessário. Eu fiz isso por falta de maturidade. Ou seja, fui imaturo durante nesses anos de faculdade, que eu poderia ter transformado isso que hoje eu poderia ter estaria de outro jeito, né? Se eu tivesse consciência disso tudo. Mas como diz, né, as melhores pessoas, é melhor rir do que chorar. Porque por mais as situações difíceis e chatas, mas no fim, isso tudo se torna como lição e uma forma engraçada de você lidar. Porque, né? Então, meus jovens, meus adolescentes, se vocês querem trabalhar, vão logo. Aproveitem e adquirem muita experiência. Porque por causa da falta de experiência, hoje eu tenho uma dificuldade enorme de encontrar emprego, porque eles estão exigindo experiências, coisas que eu não tenho. Ou vocês podem se jogar no concurso público, coisa que eu tô fazendo também. Bom, gente, foi isso. Eu não sei se vocês vão entender muito esse vídeo, porque eu comecei a falar e eu não sei o que eu tô falando, e eu vou editar de uma maneira que eu não sei como vai ficar editado. Mas enfim, se vocês gostaram desse vídeo, curtem aí. Se vocês aí estão se identificando comigo nessa questão de não conseguir emprego por causa da experiência, comentem aí embaixo alguns relatos de vocês, se vocês também passaram por alguma situação na entrevista de emprego, se vocês continuam passando em cada entrevista de emprego que vocês fazem e as pessoas falam, você não tem experiência, tal. Então é isso, gente. Eu acho que eu falei muito, não sei se eu falei coisa com coisa, não consegui explicar direito, não consegui contar direito a minha história, mas eu queria passar pra vocês, compartilhar agora alguns momentos da minha vida que hoje eu coloco como fosse algo cômico, porque, como eu disse, é melhor rir do que chorar. Então, gente, muito obrigado pra quem for assistir esse vídeo. Desculpa se eu falei coisas assim que vocês não estão entendendo. Olha eu falando isso de novo, gente. O que eu... gente, pode encerrar? Beijo pra vocês, vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.